Meu nome é Roberto Silva, tenho 58 anos e moro aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalhei 35 anos como caminhoneiro, rodando o Brasil inteiro, e hoje tenho minha própria transportadora. Achei que conhecia minha esposa como a palma da mão, mas depois do que descobri quando voltei de viagem, minha vida virou de cabeça para baixo. Nunca imaginei que uma simples mudança de planos pudesse revelar uma traição que durava anos bem debaixo do meu nariz. Quando abri aquela porta e vi quem estava na minha cama, no meu quarto, na minha casa, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. A descoberta foi só o começo de uma vingança que planejei nos mínimos detalhes. Se você quer saber como um homem de 58 anos deu a volta por cima e mostrou que experiência de vida vale mais que qualquer coisa, fica até o final porque essa história vai te surpreender. O que fiz com os dois foi tão certeiro que até hoje eles não sabem como tudo desmoronou na vida deles. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Nasci aqui em Ribeirão Preto em 1966, filho de seu João Silva, um mecânico que tinha uma oficina pequena no bairro Ipiranga. Minha mãe, Dona Maria, cuidava da casa e de nós 4 filhos, com aquela dedicação que só as mães antigas tinham. Éramos uma família simples, mas unida. Desde pequeno eu gostava de mexer com caminhão. Ficava horas na oficina do meu pai, vendo ele consertar os caminhões dos freteiros que paravam ali. "Esse menino vai longe", ele dizia quando me via ajudando com as ferramentas. E não é que ele estava certo. Aos 18 anos, em 1984, tirei minha carteira de motorista categoria E. Meu primeiro emprego foi numa transportadora daqui mesmo de Ribeirão, a Transportes Bandeirante. Comecei carregando açúcar para Santos, depois passei a fazer São Paulo, Rio de Janeiro, até que conheci o Brasil inteiro através das estradas. Era uma vida dura, mas eu gostava. Passava semanas fora de casa, conhecia gente de todo tipo, via paisagens que muita gente nem imagina que existe. O caminhão virou minha segunda casa, meu escritório, meu refúgio. Aprendi que na estrada você conhece o verdadeiro caráter das pessoas. Em 1989, quando eu tinha 23 anos, conheci a Márcia numa festa junina aqui do bairro. Ela tinha 21, era bonita, cabelos castanhos compridos, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade e tinha aquele jeito meigo que me conquistou na primeira conversa. Começamos a namorar e logo vi que ela era diferente das outras moças que eu tinha conhecido. Não reclamava das minhas viagens. Entendia que meu trabalho exigia que eu ficasse fora. "Quando você voltar, eu estarei aqui te esperando", ela dizia, e aquilo me dava força para enfrentar qualquer estrada. Nos casamos em 1991, uma festa simples no salão da igreja do bairro. Ela estava linda de branco, eu de terno azul marinho que tinha comprado especialmente para o dia. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Pensei, agora sim, tenho uma família para chamar de minha. Alugamos uma casa pequena na Vila Tibério, 2 quartos, sala, cozinha e um quintal onde a Márcia plantou umas flores. Não era muito, mas era nosso cantinho. Ela continuou trabalhando e eu nas estradas, sempre sonhando em ter meu próprio negócio um dia. Os primeiros anos de casamento foram bons. A Márcia era uma esposa dedicada, cuidava da casa, fazia aquelas comidas gostosas que me esperavam quando eu voltava das viagens. Sopa de mandioca com costela, frango ensopado, aquele arroz com feijão que só ela sabia fazer do jeito que eu gostava. Em 1993, quando eu tinha 27 anos, conseguimos comprar nossa primeira casa própria. Era no mesmo bairro, Vila Tibério, mas maior, com 3 quartos e uma garagem onde eu podia guardar minhas ferramentas e peças de caminhão. A Márcia ficou radiante. "Agora sim temos nosso lar de verdade", ela disse no dia que recebemos as chaves. Trabalhei muito para mobiliar aquela casa. Cada móvel foi comprado com suor. Cada eletrodoméstico representava uma viagem a mais. Um frete extra que eu aceitava. A Márcia escolhia tudo com carinho, sempre pensando no nosso conforto. Parecia que estávamos construindo algo sólido juntos. Em 1995, ela engravidou. Foi uma alegria imensa para nós dois. Eu sempre quis ser pai, e ela sonhava em ter uma família grande.
Compramos o berço, pintamos o quarto de amarelo porque não sabíamos se seria menino ou menina. Ela tricotava roupinhas nas horas vagas, eu montei um mobile de madeira com minhas próprias mãos. Mas aos 6 meses de gravidez, ela perdeu o bebê. Foi um golpe terrível para nós dois. A Márcia ficou arrasada, chorava todos os dias. Eu tentava consolá-la, mas também estava sofrendo. Aquele quarto amarelo ficou fechado por meses. Não conseguíamos nem passar perto da porta. Tentamos de novo algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca conseguimos ter filhos. Os médicos disseram que era complicação do primeiro aborto. A Márcia se culpava. Eu dizia que não era culpa de ninguém, que Deus sabia o que fazia. Mas no fundo, aquela frustração foi criando uma distância entre nós. Para compensar, me dediquei ainda mais ao trabalho. Em 1998, aos 32 anos, consegui comprar meu primeiro caminhão próprio, um Scania 113 usado, mas em bom estado. Agora sou patrão de mim mesmo. Comemorei com a Márcia. Ela sorriu, mas percebi que o brilho nos olhos dela não era mais o mesmo. Comecei a trabalhar como autônomo, fazendo fretes para várias empresas. O dinheiro melhorou, conseguimos reformar a casa, comprar um carro para a Márcia, mas quanto mais eu trabalhava, mais tempo ficava fora, e nossa relação foi esfriando aos poucos, sem que eu percebesse na época. No começo dos anos 2000, meu negócio estava crescendo. Comprei um segundo caminhão e contratei um motorista, o Zé Carlos, um cara de confiança que conhecia das estradas. Em 2003, abri oficialmente a Transporte Silva, com sede numa garagem que aluguei na zona industrial de Ribeirão Preto. A Márcia parecia orgulhosa do meu sucesso. Você conseguiu, Roberto. Saiu de funcionário e virou empresário, ela dizia. Mas eu notava que ela estava diferente, mais arrumada, cuidando mais da aparência, saindo mais com as amigas. Na época, achei que era bom ela ter suas atividades. Em 2005, quando eu tinha 39 anos, ela começou a fazer um curso de informática. Preciso me atualizar, Roberto. O mundo está mudando, ela explicou. Fazia sentido. Ela sempre foi inteligente, queria crescer profissionalmente. Apoiei totalmente a decisão dela. O curso era 3 vezes por semana, à noite. Ela chegava em casa por volta das 22h30, sempre animada, contando o que tinha aprendido. Às vezes trazia trabalhos para fazer em casa, ficava no computador que compramos para ela. Eu achava bonito ver minha esposa se dedicando aos estudos. Foi nessa época que ela conseguiu um emprego melhor, numa empresa de logística. O salário era bom, o ambiente de trabalho parecia agradável. Ela falava dos colegas, do chefe que era muito compreensivo, das reuniões que às vezes se estendiam até mais tarde. Tudo parecia normal, mas comecei a notar pequenas mudanças. Ela estava mais cuidadosa com a aparência, comprava roupas novas com mais frequência, mudou o corte de cabelo. Quando eu elogiava, ela ficava meio sem jeito, como se não quisesse chamar atenção para essas mudanças. Também percebi que ela estava mais distante fisicamente. Nossos momentos íntimos, que já não eram frequentes por causa das minhas viagens, ficaram ainda mais raros. Quando eu tentava me aproximar, ela sempre tinha uma desculpa. Estava cansada, tinha dor de cabeça, precisava acordar cedo. Uma vez, voltei de uma viagem para São Paulo um dia antes do previsto e ela não estava em casa. Eram quase 23 raios de uma terça-feira. Quando chegou, por volta da meia-noite, disse que tinha ficado até mais tarde no trabalho, resolvendo um problema urgente. Não questionei, confiava nela completamente. Em 2008, a Transporte Silva já tinha 5 caminhões e 8 funcionários. Eu estava realizado profissionalmente, mas meu casamento estava numa rotina fria. A Márcia e eu vivíamos como 2 estranhos que dividiam a mesma casa. Conversávamos sobre contas, compromissos, mas não havia mais intimidade. Ela tinha sido promovida na empresa de logística e agora era supervisora. Ganhava bem, tinha responsabilidades, viajava ocasionalmente para São Paulo para reuniões. Eu ficava orgulhoso do sucesso dela, mas sentia que estávamos cada vez mais distantes. Nossas conversas se limitavam ao básico. Como foi a viagem? Precisa comprar isso ou aquilo? Sua mãe ligou. Não falávamos mais sobre sonhos, planos, sentimentos. Era como se fôssemos 2 sócios administrando uma empresa chamada casamento, sem amor.
apenas cumprindo obrigações. Tentei algumas vezes reacender a chama. Propus viagens juntos, jantares românticos, até sugeri que renovássemos os votos de casamento nos nossos 20 anos de união. Ela sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho, cansaço, não era o momento certo. Em 2010, quando completamos 19 anos de casados, nem comemoramos. Eu estava voltando de uma viagem para o Nordeste. Ela disse que tinha esquecido da data. Foi quando percebi que nosso casamento estava realmente em crise, mas não sabia como resolver. Pensei em procurar um psicólogo, um conselheiro matrimonial, mas a Márcia não demonstrava interesse. Não precisa exagerar, Roberto. É só uma fase. Todo casamento passa por isso, ela dizia quando eu tentava conversar sobre nossos problemas. Mergulhei ainda mais no trabalho. A empresa crescia, os lucros aumentavam, mas eu me sentia vazio por dentro. Tinha conquistado tudo o que sonhava profissionalmente, mas minha vida pessoal estava desmoronando. Às vezes, nas estradas, pensava se valia a pena continuar naquele casamento. Mas sempre chegava à mesma conclusão. A Márcia era minha esposa há quase 20 anos. Tínhamos construído uma vida juntos, uma história. Não podia desistir assim. Talvez fosse realmente uma fase, como ela dizia. Talvez as coisas melhorassem com o tempo. Em 2012, mudamos para uma casa maior no Jardim Recreio, um bairro mais nobre de Ribeirão Preto. Era uma casa linda, com 4 quartos, piscina, churrasqueira, garagem para 3 carros. O sonho de qualquer trabalhador brasileiro. Mas mesmo naquele ambiente bonito, nosso relacionamento continuava frio. A Márcia decorou a casa com muito gosto. Contratou uma decoradora, escolheu móveis caros, tudo muito elegante. Ela parecia feliz cuidando da nova casa, recebendo as amigas para mostrar como tinha ficado bonita. Mas comigo continuava distante. Nessa época, ela começou a sair mais à noite. Sempre com as amigas do trabalho, comemorações, confraternizações, happy hours que se estendiam até tarde. Eu, que passava a semana toda viajando, ficava sozinho em casa nos finais de semana enquanto ela socializava. Roberto, você não entende. Preciso manter um bom relacionamento com os colegas. Faz parte do meu crescimento profissional. Ela explicava quando eu reclamava. E eu aceitava, porque realmente não entendia muito sobre o mundo corporativo dela. Em 2014, ela comprou um carro novo, um Honda Civic prata, sem nem me consultar. Foi uma oportunidade única, Roberto. O gerente do banco me ofereceu um financiamento excelente, ela disse quando chegou em casa com o carro. Eu fiquei surpreso, mas não briguei. Afinal, ela trabalhava e tinha direito de tomar suas decisões. Mas comecei a reparar em outros detalhes estranhos. Ela estava sempre com o celular na mão, mandando mensagens, atendendo ligações que dizia serem do trabalho. Quando eu chegava perto, ela rapidamente guardava o aparelho ou mudava de tela. Uma noite, acordei para beber água e ela não estava na cama. Encontrei-a na sala, no escuro, mexendo no celular. Não conseguia dormir, ela explicou, guardando rapidamente o telefone. Estava vendo umas receitas no Facebook. Achei estranho, mas não questionei. Nosso relacionamento íntimo praticamente acabou. Dormíamos na mesma cama, mas éramos como 2 estranhos. Ela sempre tinha uma desculpa para evitar qualquer aproximação. Eu me sentia rejeitado, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer um marido carente e pegajoso. Em 2016, quando eu tinha 50 anos, comecei a ter um pressentimento estranho. Não conseguia explicar, mas sentia que algo não estava certo. A Márcia estava diferente. Mais distante, mais misteriosa. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada, mas juntos formavam um quadro preocupante. Ela começou a viajar mais a trabalho. São Paulo, Campinas, às vezes até Rio de Janeiro. Sempre com justificativas plausíveis, reuniões importantes, treinamentos, congressos da área. Eu não questionava por que confiava nela e porque eu mesmo viajava muito por causa do meu trabalho. Mas notei que ela voltava dessas viagens mais animada, como se tivesse renovado as energias. Trazia presentes para mim, pequenas lembranças, como se estivesse compensando algo. Vi isso numa loja e lembrei de você, ela dizia, me entregando uma camisa ou um perfume. O celular dela virou uma extensão do corpo. Levava para o banheiro,
para a cozinha, dormia com ele do lado da cama. Quando tocava, ela atendia rapidamente e se afastava para falar. É do trabalho, sempre explicava. Você sabe como é, Roberto. Supervisor não tem horário. Uma vez tentei pegar o celular dela para ver as horas e ela reagiu de forma exagerada. Não mexe no meu telefone, Roberto. Tem informações confidenciais da empresa. A reação foi tão desproporcional que me deixou ainda mais desconfiado. Comecei a prestar mais atenção nos horários dela. Saía de casa às 8 horas. Dizia que voltava às 18 horas, mas chegava às 20 às 21 horas. Trânsito terrível. Reunião que se estendeu. Parei no supermercado. Sempre tinha uma explicação. Nos finais de semana, ela arrumava compromissos. Almoço com as amigas, shopping com a irmã, curso de culinária, academia. Qualquer coisa para não ficar em casa comigo. Quando ficava, estava sempre ocupada, limpando, organizando, mexendo no computador. Tentei conversar com ela sobre meus sentimentos, sobre como eu sentia que estávamos distantes. Roberto, você está paranoico. É impressão sua. Estou só mais focada no trabalho, tentando crescer na carreira. Você deveria me apoiar em vez de ficar com essas desconfianças. Em 2018, minha empresa estava consolidada. Tinha 12 caminhões, 20 funcionários, contratos fixos com grandes empresas. Eu podia viajar menos, ficar mais em casa, cuidar da parte administrativa. Pensei que isso melhoraria meu casamento, que teríamos mais tempo juntos. Mas o resultado foi o oposto. Quanto mais eu ficava em casa, mais a Márcia arrumava motivos para sair. Era como se minha presença a incomodasse. Ela criava compromissos, inventava urgências no trabalho, qualquer coisa para não ficar sozinha comigo. Nesse ano, ela começou a fazer academia. Preciso cuidar da saúde, Roberto. Estou ficando velha, ela disse quando se matriculou numa academia cara no centro da cidade. 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, das 19 horas às 21 horas. Eu achei ótimo. Sempre incentivei ela a se cuidar, a ter atividades físicas. Mas estranhei quando ela comprou roupas de ginástica caríssimas, tênis importados, até contratou um personal trainer. É investimento na minha saúde, ela justificava. Uma noite, resolvi fazer uma surpresa. Passei na academia para buscá-la e talvez jantar fora, como fazíamos no começo do namoro. Mas quando cheguei lá, a recepcionista me disse que a Márcia não tinha ido naquele dia. Ela cancelou o treino de última hora. A moça explicou. Quando ela chegou em casa, às 21h30, perguntei como tinha sido o treino. Puxado hoje. O personal me fez fazer uns exercícios novos. Ela respondeu sem hesitar. Mentiu na minha cara, com a maior naturalidade do mundo. Foi nesse momento que tive certeza. Minha esposa estava me traindo. Não tinha mais dúvidas. Todas as peças se encaixavam. As viagens, os atrasos, o celular, a frieza, as mentiras. Ela estava tendo um caso com alguém, mas eu precisava de provas. Não podia acusar sem ter certeza absoluta. Comecei a observar mais atentamente, a anotar horários, a prestar atenção em cada detalhe. Se ela estava me enganando há tanto tempo, eu ia descobrir tudo. Nunca pensei que um dia fosse investigar minha própria esposa, mas foi o que comecei a fazer em 2019. Não contratei detetive particular nem nada assim. Usei minha experiência de caminhoneiro, que me ensinou a ser observador e desconfiado quando necessário. Comecei a anotar tudo. Horários que ela saía e chegava, desculpas que dava, lugares que dizia ter ido. Criei um caderninho onde registrava essas informações. Parecia coisa de maluco, mas eu precisava entender o padrão das mentiras dela. Descobri que às terças e quintas ela sempre chegava mais tarde. Academia, ela dizia. Mas eu já sabia que nem sempre ia lá. Às sextas, sempre tinha happy hour com as meninas do trabalho. Aos sábados, almoço com a irmã ou shopping com as amigas. Resolvi testar. Numa terça-feira, liguei para a empresa dela às 18h30, fingindo ser um fornecedor. A supervisora Márcia já saiu? Perguntei. Saiu às 17h30, respondeu a recepcionista. Mas ela só chegou em casa às 21 horas. Onde tinha ficado essas 3h30? Comecei a reparar também nas roupas dela. Saía de casa com uma roupa e voltava com outra. Mudei na academia, ela explicava.
Mas às vezes a roupa que ela usava para voltar era mais arrumada que a que tinha saído, como se tivesse se produzido para alguém. O perfume também mudou. Ela sempre usou o mesmo perfume há anos, um que eu tinha dado de presente no nosso aniversário de casamento. De repente começou a usar outro, mais caro, mais sofisticado. Ganhei de uma amiga, ela disse quando perguntei. Uma noite, fingindo estar dormindo, vi ela checando o celular às 2 da madrugada. A tela iluminava o rosto dela, e eu percebi um sorriso que há anos não via quando ela olhava para mim. Estava conversando com alguém que a fazia feliz. Alguém que não era eu. No dia seguinte, quando ela foi tomar banho, tentei pegar o celular dela, mas estava protegido por senha. Antes ela nunca usava senha. É por segurança. Ela tinha explicado quando colocou. Tem muita informação da empresa aqui. Em março de 2020, quando começou a pandemia, pensei que finalmente teríamos tempo para conversar, para resolver nossos problemas. Com o home office dela e eu ficando mais em casa por causa das restrições, seria uma oportunidade de nos reaproximarmos. Mas foi o contrário. Ela ficou ainda mais ansiosa, mais irritada. Reclamava que não podia sair, que estava se sentindo presa. Preciso de ar, Roberto. Não aguento ficar trancada em casa, ela dizia. Eu oferecia para sairmos juntos, mas ela sempre recusava. Mesmo em home office, ela continuava saindo. Preciso ir na empresa resolver umas coisas. Tenho que buscar documentos. Reunião presencial urgente. Sempre tinha uma desculpa para sair de casa, mesmo com tudo fechado por causa da pandemia. Foi nessa época que comecei a suspeitar de quem poderia ser o amante dela. Prestando atenção nas conversas dela ao telefone, ouvi algumas vezes ela mencionar o nome Rodrigo. Sempre em tom profissional, mas com uma frequência suspeita. O Rodrigo disse que... Preciso falar com o Rodrigo sobre... O Rodrigo vai resolver isso. Quem era esse Rodrigo que tinha tanta influência nas decisões dela? Resolvi investigar. Através de conhecidos, descobri que Rodrigo era o diretor comercial da empresa onde ela trabalhava. Homem casado, uns 45 anos, considerado bonito e bem-sucedido. Tinha fama de conquistador. Já tinha se envolvido com outras funcionárias antes. Tudo começou a fazer sentido. As viagens dela coincidiam com as viagens dele. Os atrasos, as reuniões que se estendiam, os happy hours. Eles estavam tendo um caso, provavelmente há anos, bem debaixo do meu nariz. Mas eu ainda precisava de uma prova definitiva. Não podia acusar baseado apenas em suspeitas. Precisava flagrar, ver com meus próprios olhos. E foi então que surgiu a oportunidade perfeita. Uma viagem que eu faria para Minas Gerais, que duraria uma semana inteira. Em setembro de 2020, surgiu um contrato grande para transportar equipamentos de mineração de Ribeirão Preto para Belo Horizonte. Era um trabalho que exigiria minha supervisão pessoal, pois eram cargas valiosas e delicadas. A viagem duraria uma semana inteira. Quando contei para a Márcia sobre a viagem, vi um brilho nos olhos dela que não via há muito tempo. Que bom, Roberto. Você precisa cuidar pessoalmente desses contratos importantes, ela disse. Mas percebi que estava mais animada com minha ausência do que com meu sucesso profissional. Vou ficar fora de segunda a sexta, expliquei. É bastante tempo, mas é um contrato que pode abrir muitas portas para a empresa. Ela concordou prontamente, até se ofereceu para ajudar a arrumar minha mala. Nunca tinha demonstrado tanto interesse em me ajudar com as viagens. Durante a semana que antecedeu a viagem, notei que ela estava diferente. Mais animada, mais cuidadosa com a aparência, até mais carinhosa comigo. Era como se estivesse compensando antecipadamente algo que ia fazer na minha ausência. Aproveita que vou ficar sozinha para fazer uma faxina geral na casa, ela disse. Vou doar umas roupas suas que estão velhas, organizar os armários. Achei estranho ela querer mexer nas minhas coisas, mas não questionei. Na véspera da viagem, ela fez meu prato preferido, picanha na brasa com farofa de banana e vinagrete. Para você lembrar do gostinho de casa, ela disse, sorrindo. Há meses ela não cozinhava para mim com tanto carinho. Naquela noite, ela até foi mais carinhosa na cama. Não chegamos a ter relações, mas ela me deu um beijo de boa noite e disse: Boa viagem, amor. Cuida bem de você. Fazia tempo que não me chamava de amor. Na manhã de segunda-feira, 14 de setembro, saí de casa às 6 horas. Ela ainda estava dormindo, mas acordou para se despedir.
Liga quando chegar, ela pediu, me dando um abraço apertado. Por um momento, pensei que talvez eu estivesse errado, que talvez ela ainda me amasse. Cheguei em Belo Horizonte na segunda à tarde e fui direto para o hotel. O trabalho começaria na terça de manhã. Liguei para a Márcia para avisar que tinha chegado bem. Que bom, amor. Descansa bastante, ela disse. Sua voz parecia alegre demais para alguém que estava com saudades do marido. Na terça de manhã, quando cheguei na empresa de mineração, recebi uma notícia inesperada. O equipamento que eu deveria transportar tinha apresentado um defeito e precisaria ficar mais uma semana na fábrica para reparo. O contrato seria adiado. Senhor Roberto, lamentamos muito o transtorno, disse o gerente da empresa. Podemos remarcar para a próxima semana ou, se preferir, cancelar o contrato sem ônus para vocês. Era um contrato muito importante para cancelar, então optei por remarcar. Isso significava que eu voltaria para casa 3 dias antes do previsto. Pensei em ligar para a Márcia e contar sobre a mudança de planos, mas então tive uma ideia. E se eu fizesse uma surpresa? Voltasse para casa sem avisar? Parte de mim queria realmente fazer uma surpresa romântica. Comprar flores, vinho, preparar um jantar especial. Talvez fosse a oportunidade de reacender nosso casamento. Mas outra parte, aquela que vinha acumulando suspeitas há meses, queria descobrir o que ela fazia quando pensava que eu estava longe. Decidi não avisar sobre minha volta antecipada. Se ela estivesse sendo fiel, seria uma surpresa agradável. Se estivesse me traindo, eu finalmente teria a prova que precisava. De qualquer forma, a verdade viria à tona. Peguei a estrada na quarta de manhã, dirigindo meu próprio carro. Normalmente eu ia de caminhão, mas dessa vez tinha ido de carro para ser mais prático. A viagem de Belo Horizonte para Ribeirão Preto dura cerca de 4 horas. Cheguei em casa por volta das 14h. Quando cheguei na minha rua, às 14h de uma quarta-feira, a primeira coisa que notei foi um carro estranho estacionado na frente da minha casa. Um BMW preto, modelo novo, com placa de Ribeirão Preto. Não reconheci o veículo, mas meu coração já começou a acelerar. Estacionei meu carro 2 casas antes da minha, para não fazer barulho. Caminhei devagar pela calçada, observando. As cortinas da sala estavam fechadas, coisa que a Márcia nunca fazia durante o dia. Ela sempre gostava de claridade natural. Usei minha chave para abrir o portão dos fundos, tentando não fazer ruído. O quintal estava silencioso, apenas o barulho da piscina funcionando. Entrei pela porta da cozinha, que sempre ficava aberta durante o dia. A casa estava estranhamente silenciosa. Não ouvia televisão, rádio, nada. Mas percebi que havia 2 xícaras de café na pia, ainda com restos de café. Uma tinha batom na borda, a outra não. Meu coração disparou. Caminhei devagar pela casa, prestando atenção a cada som. Quando passei pela sala, vi 2 taças de vinho na mesa de centro. Uma garrafa de vinho tinto pela metade. O mesmo vinho caro que ela tinha comprado semana passada, dizendo que era para ocasiões especiais. Subi as escadas devagar, pisando nas bordas dos degraus para não fazer barulho. Minha experiência de caminhoneiro me ensinou a ser silencioso quando necessário. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Quando cheguei no corredor do 2º andar, ouvi vozes vindas do meu quarto. Vozes baixas, íntimas, seguidas de risos abafados. Senti o sangue gelar nas veias. Depois de 29 anos de casamento, estava prestes a flagrar minha esposa na cama com outro homem. Me aproximei da porta do quarto que estava entreaberta. Através da fresta, pude ver parte da cama. Vi roupas jogadas no chão, uma blusa feminina que reconheci como sendo da Márcia, uma camisa social masculina, calças, sapatos sociais caros. Respirei fundo e empurrei a porta do quarto devagar. A cena que vi me deixou paralisado. Minha esposa de 29 anos estava na minha cama, no meu quarto, nos meus lençóis, com um homem que reconheci imediatamente, Rodrigo, o diretor da empresa dela. Eles estavam tão envolvidos um com o outro que não perceberam minha presença imediatamente. Quando finalmente me viram, a reação foi de pânico total. A Márcia gritou, puxou o lençol para se cobrir. Rodrigo saltou da cama, procurando desesperadamente suas roupas. "Roberto!" ela exclamou, a voz tremendo. "O que você está fazendo aqui?"
Não era para voltar só sexta? A pergunta dela me irritou ainda mais. Em vez de pedir desculpas, ela estava questionando minha presença na minha própria casa. A pergunta é o que vocês estão fazendo na minha cama? Respondi, a voz saindo mais calma do que eu esperava. Por dentro, era um vulcão de raiva, mas por fora mantive o controle. Anos de experiência lidando com situações difíceis nas estradas me ensinaram a não perder a cabeça. Rodrigo, ainda sem camisa, tentou se explicar. Senhor Roberto, eu posso explicar? Não precisa explicar nada. Cortei. Está bem claro o que está acontecendo aqui. Vocês dois na minha cama, na minha casa, enquanto eu estava trabalhando para sustentar tudo isso. A Márcia começou a chorar. Roberto, por favor, deixe eu explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando, repeti incrédulo. Então me explica o que é, Márcia. Me explica o que vocês dois estavam fazendo pelados na minha cama. Rodrigo terminou de se vestir rapidamente. Senhor Roberto, eu vou embora. Podemos conversar sobre isso depois, quando os ânimos estiverem mais calmos. Você não vai a lugar nenhum, disse, bloqueando a porta. Agora que eu peguei vocês, vamos conversar direito. Foi então que percebi algo que me deixou ainda mais furioso. Na mesa de cabeceira, do meu lado da cama, havia uma foto nossa do casamento virada para baixo. Eles tinham virado minha foto para não atrapalhar o momento deles. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei olhando diretamente para a Márcia. Ela continuava chorando, enrolada no lençol, sem conseguir me olhar nos olhos. Roberto, por favor, não faz escândalo. Os vizinhos vão ouvir. Agora você se preocupa com os vizinhos? Respondi. Não se preocupou quando trouxe seu amante para a nossa casa, para a nossa cama. Responde a minha pergunta. Há quanto tempo vocês estão me traindo? Rodrigo tentou intervir. Senhor Roberto, isso não vai levar a nada. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Civilizadas? Explodi. Você acha civilizado transar com a esposa de outro homem na casa dele? Na cama dele? A Márcia finalmente falou. 2 anos, Roberto. Começou há 2 anos. A confissão me atingiu como um soco no estômago. 2 anos. 2 anos de mentiras, de traição, de eu ser feito de idiota. 2 anos fingindo que me amava enquanto estava com outro. 2 anos, repeti, sentindo a raiva crescer. 2 anos você me enganando, mentindo na minha cara, dormindo na minha cama depois de estar com ele. 2 anos fazendo eu de palhaço. Minha voz estava ficando mais alta, mais dura. E você, disse apontando para Rodrigo. Homem casado, com filhos, destruindo famílias por diversão. Você acha que isso não vai ter consequências? Ele ficou pálido. Senhor Roberto, minha família não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver? Ri sem humor. Sua esposa não merece saber que tipo de homem ela casou? Seus filhos não merecem saber que o pai é um destruidor de lares? Vi o desespero nos olhos dele. A Márcia tentou se levantar. Roberto, vamos conversar com calma. Podemos resolver isso. Resolver? Perguntei. Como você pretende resolver 2 anos de traição? Como você pretende resolver o fato de ter trazido seu amante para a nossa casa? Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que mudaria tudo. Olhei para os dois ali, patéticos, tentando se explicar, e senti uma calma estranha tomar conta de mim. A raiva inicial deu lugar a algo mais perigoso. Um desejo frio de vingança. Eles tinham me humilhado por 2 anos. Agora era minha vez. Vocês sabem o que mais me deixa furioso? Disse, sentando na poltrona do quarto como se fosse o dono da situação. Não é só a traição, é a falta de respeito. Vocês me acharam tão idiota que trouxeram essa sujeira para dentro da minha casa. Rodrigo estava visivelmente nervoso. Senhor Roberto, o que o senhor quer? Dinheiro? Posso compensar de alguma forma. A pergunta dele me deu uma ideia ainda melhor. Ele estava disposto a pagar para manter o segredo. Dinheiro? Ri. Você acha que isso se resolve com dinheiro? Você destruiu meu casamento, minha confiança, minha vida, e acha que dinheiro resolve? Mas mentalmente já estava calculando como usar isso a meu favor. A Márcia tentou se aproximar. Roberto, eu sei que errei. Sei que não tem desculpa. Mas podemos tentar reconstruir. Podemos fazer terapia de casal, começar de novo. Suas palavras soavam vazias, desesperadas. Reconstruir? Perguntei.
Como vou reconstruir com alguém que me mentiu por 2 anos? Como vou confiar em você de novo? Toda vez que você sair de casa, vou me perguntar se está com ele ou com outro. Levantei da poltrona e caminhei até a janela. Vocês sabem o que vão fazer agora? Vão se vestir, vão sair da minha casa e vão esperar eu decidir o que fazer com essa situação. Porque isso não vai ficar assim. Rodrigo se apressou a terminar de se arrumar. Senhor Roberto, por favor, pense na minha família. Minha esposa, meus filhos, eles não têm culpa de nada. Deveria ter pensado nisso antes, respondi friamente. A Márcia se vestiu rapidamente, ainda chorando. Roberto, onde vou ficar? Esta é minha casa também. Era sua casa, corrigi. Agora você vai descobrir como é viver com as consequências das suas escolhas. Quando eles saíram, fiquei sozinho no quarto que tinha sido violado pela traição. Mas em vez de desespero, senti uma determinação fria. Eles tinham jogado sujo comigo por 2 anos. Agora era minha vez de jogar, e eu jogaria para ganhar. Depois que eles saíram, passei o resto da tarde planejando minha vingança. Não seria algo impulsivo ou emocional. Seria calculado, preciso, devastador. Eles tinham me subestimado, achando que eu era apenas um caminhoneiro simples. Iam descobrir que estavam errados. Primeiro, precisava de informações. Liguei para um amigo que trabalhava numa empresa de investigação particular. Zé, preciso de um favor. Quero tudo sobre um cara chamado Rodrigo que trabalha na Logitrans. Tudo mesmo. Onde mora, com quem é casado, filhos, situação financeira, tudo. Também pedi informações sobre a própria empresa onde a Márcia trabalhava. Queria saber sobre a política interna, se havia regras sobre relacionamentos entre funcionários, quem eram os superiores do Rodrigo. Enquanto esperava as informações, comecei a documentar tudo. Tirei fotos do quarto bagunçado, das taças de vinho, das roupas que eles tinham esquecido na pressa. Cada evidência seria útil no momento certo. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, que cuidava dos assuntos da empresa. Doutor, preciso conversar com o senhor sobre divórcio. Mas não é um divórcio comum. Quero que minha esposa saia dessa sem nada, ou o mínimo possível. Roberto, isso é complicado, ele explicou. Vocês são casados em comunhão parcial de bens. Ela tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Então vamos encontrar uma forma legal de contornar isso, respondi. No dia seguinte, as informações chegaram. Rodrigo era casado com uma professora chamada Sandra, tinham 2 filhos adolescentes. Moravam numa casa cara no Jardim Canadá. Ele ganhava bem, mas vivia no limite, com financiamentos altos e um padrão de vida caro. Mais interessante ainda, descobri que a Logitrans tinha uma política rígida contra relacionamentos entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes. Rodrigo, como diretor, estava violando as regras da empresa ao se relacionar com a Márcia, que era sua subordinada. O dono da Logitrans, seu Antônio Ferreira, era conhecido por ser conservador e rigoroso com questões morais. Não tolerava escândalos que pudessem manchar a reputação da empresa. Essa informação seria muito útil. Na sexta-feira, 3 dias depois da descoberta, a Márcia voltou em casa. Estava hospedada na casa da irmã, mas precisava buscar algumas roupas. Eu estava esperando por ela, sentado na sala, completamente calmo. Roberto, ela disse hesitante. Podemos conversar? Claro, respondi. Senta aí. Temos muito o que conversar mesmo. Ela se sentou na ponta do sofá, claramente desconfortável. Eu quero me separar, ela disse, tentando soar decidida. Não adianta mais fingir que nosso casamento funciona. Já não nos amamos há muito tempo. A frieza dela me impressionou. Nem um pedido de desculpas sincero. Interessante, respondi. 2 dias atrás você queria tentar reconstruir. Agora já quer se separar. Deixa eu adivinhar. O Rodrigo prometeu que vai largar a esposa por você? Vi ela ficar vermelha. Isso não é da sua conta, ela respondeu. O que importa é que nosso casamento acabou. Vamos nos separar de forma civilizada, dividir os bens e seguir nossas vidas. Ela falava como se fosse simples assim. Civilizada? Ri. Você acha civilizado me trair por 2 anos? Trazer seu amante para a nossa casa? Para a nossa cama? Minha voz estava ficando mais dura. Você perdeu o direito de pedir civilidade.
Ela tentou argumentar. Roberto, eu sei que errei, mas ficar juntos não vai resolver nada. Vamos nos separar e cada um segue sua vida. Ah, vamos sim, concordei. Mas não do jeito que você está pensando. Levantei e peguei uma pasta que estava na mesa. Sabe o que tem aqui? Fotos de vocês dois na nossa cama, evidências da traição, informações sobre seu namoradinho casado. Vi o desespero nos olhos dela. O que você quer, Roberto? Justiça, respondi simplesmente. Você me humilhou por 2 anos, agora é minha vez. E então expliquei meu plano para ela. Escuta bem, Márcia, disse, abrindo a pasta na mesa. Você quer se separar? Perfeito. Mas vai ser do meu jeito, com as minhas regras. Você perdeu o direito de negociar quando decidiu me trair. Mostrei as fotos que tinha tirado. Isso aqui é evidência de adultério. No divórcio, isso significa que você é a culpada pela separação. Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem direito à pensão alimentícia. Ela ficou pálida. Roberto, você não pode fazer isso. Eu trabalhei, contribuí para construir tudo o que temos. Tenho direitos. Tinha direitos, corrigi. Perdeu quando decidiu me trair na minha própria casa. Além disso, continuei, tenho informações interessantes sobre seu namorado. Sabia que a empresa de vocês proíbe relacionamentos entre funcionários de níveis diferentes? Sabia que o dono da Logitrans é super rigoroso com questões morais? Vi o pânico nos olhos dela. Você não faria isso. Isso destruiria minha carreira. Exato, respondi. Assim como vocês destruíram meu casamento. A diferença é que eu avisei antes. Levantei e caminhei pela sala. Aqui estão as regras. Você vai pedir demissão da Logitrans. Vai sair de Ribeirão Preto. Vai assinar um acordo de separação onde renuncia a qualquer direito sobre meus bens. E se eu não aceitar? Ela perguntou, tentando parecer corajosa. Aí as fotos chegam na mesa do seu Antônio na segunda de manhã, junto com um relatório detalhado sobre o caso de vocês. E uma cópia vai para a Sandra, esposa do Rodrigo. Ela começou a chorar. Roberto, isso é chantagem. Você não pode destruir a vida de tanta gente. Não estou destruindo nada, respondi. Estou apenas revelando a verdade. Vocês que se destruíram sozinhos. Você tem até segunda para decidir, concluí. Ou aceita minhas condições, ou todo mundo fica sabendo da verdade. A escolha é sua. No sábado, recebi uma ligação do Rodrigo. Sua voz estava desesperada. Senhor Roberto, podemos nos encontrar para conversar? Por favor, como homens civilizados. Aceitei encontrá-lo num bar discreto no centro da cidade. Quando chegou, estava visivelmente abalado. Olheiras, barba por fazer, roupas amarrotadas. Senhor Roberto, a Márcia me contou sobre suas condições. Isso é muito radical. Podemos encontrar uma solução melhor. Melhor para quem? Perguntei. Para vocês, que me traíram por 2 anos. Não vejo nada radical em querer justiça. Pedi uma cerveja e fiquei observando ele se contorcer de nervosismo. Olha, eu admito que errei, ele disse. Mas destruir a carreira da Márcia, acabar com o meu casamento, isso vai prejudicar muita gente inocente. Meus filhos, minha esposa, eles não têm culpa. Deveria ter pensado nisso antes, respondi tomando um gole da cerveja. Quando decidiu transar com minha esposa na minha cama, não pensou nas consequências. Agora quer que eu tenha pena? Ele tentou outra abordagem. Quanto você quer? Posso pagar uma quantia para resolver isso discretamente. A proposta me irritou ainda mais. Você acha que sou um extorsionário? Que faço isso por dinheiro? Não é por dinheiro, continuei. É por respeito. Vocês me desrespeitaram da pior forma possível. Agora vão aprender que ações têm consequências. Vi ele engolir em seco. Senhor Roberto, por favor, seja razoável. A Márcia já concordou em se separar. Não é isso que você queria? Não, respondi. Eu quero que vocês sintam uma fração da humilhação que me fizeram sentir. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois tentou mais uma vez. E se eu terminar com a Márcia? Se eu prometer nunca mais vê-la? Ri da proposta. Agora você quer abandonar ela? Que homem corajoso. As regras não mudaram, concluí, levantando da mesa. Segunda-feira, 8 horas da manhã.
Ou vocês aceitam minhas condições, ou todo mundo fica sabendo da verdade. No domingo, passei o dia em casa, organizando meus pensamentos e preparando os próximos passos. Sabia que a Márcia e o Rodrigo estavam desesperados, provavelmente se reunindo para tentar encontrar uma saída. Por volta das 18 horas, a Márcia apareceu em casa. Estava acompanhada da irmã Cristina, que sempre foi mais sensata. Roberto, disse Cristina, podemos conversar? Como cunhados, como família? Claro, Cristina, respondi. Sempre respeitei você, mas sua irmã perdeu meu respeito há muito tempo. A Márcia ficou quieta, deixando a irmã falar por ela. Roberto, eu sei que a Márcia errou. Errou feio, mas destruir a vida dela não vai trazer seu casamento de volta. Não vai curar sua dor. Cristina sempre foi boa com palavras. Não quero meu casamento de volta, respondi. Quero justiça. Quero que ela entenda que traição tem preço. Que não se pode brincar com os sentimentos dos outros sem consequências. A Márcia finalmente falou. Roberto, eu aceito suas condições. Vou pedir demissão, vou sair de Ribeirão Preto, vou renunciar aos bens. Só não exponha o Rodrigo. Ele tem família, filhos. Interessante, observei. Agora você se preocupa com a família dele. Quando estavam na minha cama, não se preocupavam com família nenhuma. Vi ela baixar os olhos, envergonhada. Mas vou fazer um acordo, continuei. Se você cumprir todas as condições até quarta-feira, eu não exponho vocês. Mas se tentar me enganar de novo, se não cumprir qualquer parte do acordo, todo mundo fica sabendo. Cristina suspirou aliviada. Obrigada, Roberto. Você está sendo mais generoso do que ela merece. A Márcia apenas assentiu, derrotada. Quarta-feira, repeti. Carta de demissão entregue, passagens compradas, acordo de separação assinado. E nunca mais quero ver você em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, acompanhei pessoalmente a Márcia até a Logitrans. Queria ter certeza de que ela entregaria a carta de demissão. Esperei no estacionamento enquanto ela subia para o escritório. Depois de 1 hora, ela desceu com uma caixa de papelão nas mãos. Estava chorando. Pronto, disse. Entreguei a carta. Disse que era por motivos pessoais, que precisava me mudar para cuidar de um parente doente. E o Rodrigo? Perguntei. Ele estava lá? Estava, ela respondeu. Ficou chocado quando soube que eu estava pedindo demissão. Tentou me convencer a não fazer isso, mas eu disse que não tinha escolha. Na terça-feira, fomos ao cartório para assinar o acordo de separação. Meu advogado tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Ela renunciava a qualquer direito sobre a casa, a empresa, os carros, tudo. Tem certeza disso, dona Márcia? Perguntou o tabelião. A senhora está abrindo mão de bens consideráveis. Ela olhou para mim, depois assentiu. Tenho certeza. Na quarta-feira, a acompanhei até a rodoviária. Ela tinha comprado passagem para Goiânia, onde morava uma prima. Levava apenas 2 malas com roupas pessoais. Roberto, ela disse antes de embarcar. Eu sei que você me odeia agora, mas quero que saiba que não foi tudo mentira. Eu te amei de verdade por muitos anos. Pode ser, respondi, mas isso não muda o que você fez. Ela embarcou no ônibus e eu fiquei vendo o veículo sair da rodoviária. Depois de 29 anos de casamento, minha esposa estava saindo da minha vida para sempre. Senti um misto de alívio e tristeza. Voltei para casa e pela primeira vez em meses, senti paz. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio honesto. Não havia mais mentiras, não havia mais traição. Estava sozinho, mas estava livre. Mesmo com a Márcia fora da cidade, ainda não tinha terminado com o Rodrigo. Ele continuava na Logitrans, provavelmente achando que tinha escapado das consequências. Mas eu tinha outros planos para ele. Através de meus contatos, descobri que a empresa estava passando por uma auditoria interna. Era a oportunidade perfeita. Preparei um dossiê completo sobre o relacionamento dele com a Márcia, incluindo datas, horários, evidências. Não enviei diretamente para o dono da empresa. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, vazei as informações para alguns funcionários fofoqueiros da Logitrans. Sabia que a notícia chegaria aos ouvidos certos rapidamente. Em 1 semana, toda a empresa estava comentando sobre o caso do diretor com a ex-supervisora.
Os boatos corriam soltos, que eles se encontravam durante o expediente, que ele dava privilégios para ela, que usavam recursos da empresa para seus encontros. O dono da Logitrans, seu Antônio, chamou Rodrigo para uma conversa. Segundo minhas fontes, foi uma reunião tensa. Rodrigo tentou negar tudo, mas as evidências eram muito consistentes. Ou você pede demissão, ou eu te demito por justa causa. Foi o ultimato que seu Antônio deu. Rodrigo escolheu pedir demissão, tentando preservar ao menos sua reputação profissional. Mas a notícia se espalhou pelo setor de logística de Ribeirão Preto. Numa cidade do interior, esse tipo de escândalo marca a pessoa para sempre. Rodrigo teria dificuldades para encontrar outro emprego na área. Soube também que a esposa dele, Sandra, descobriu tudo através de uma amiga que se preocupou em contar. O casamento deles entrou em crise. Ela pediu separação e levou os filhos para a casa dos pais. Com a Márcia fora da cidade e o Rodrigo enfrentando as consequências de seus atos, pude finalmente me concentrar em reconstruir minha vida. Aos 54 anos, estava solteiro novamente depois de quase 3 décadas de casamento. A primeira coisa que fiz foi reformar completamente o quarto. Troquei a cama, o colchão, as cortinas, pintei as paredes. Não queria nenhuma lembrança daquele dia terrível. O quarto ficou completamente diferente, como se fosse um recomeço. Também mudei outros cômodos da casa. A sala ganhou móveis novos, a cozinha foi modernizada. Queria que a casa refletisse minha nova fase de vida, sem vestígios do passado doloroso. Meus amigos e familiares ficaram sabendo da separação, claro. Numa cidade como Ribeirão Preto, notícias assim se espalham rápido. Mas eu não entrei em detalhes sobre a traição. Disse apenas que éramos incompatíveis e decidimos nos separar. Alguns amigos tentaram me convencer a dar uma segunda chance para a Márcia. Casamento é assim mesmo, Roberto. Tem altos e baixos. Vocês podem resolver isso, diziam. Mas eu sabia que não havia volta. Mergulhei no trabalho com ainda mais dedicação. A Transporte Silva continuava crescendo, e eu tinha mais tempo para me dedicar aos negócios. Sem as distrações e preocupações do casamento problemático, minha produtividade aumentou. Comecei também a cuidar melhor de mim mesmo. Voltei a fazer exercícios, melhorei a alimentação, até comecei a sair mais com os amigos. Estava redescobrindo prazeres simples que tinha esquecido durante os anos difíceis do casamento. Aos poucos, fui percebendo que a separação, por mais dolorosa que tivesse sido a descoberta da traição, foi libertadora. Estava livre de uma relação que já não funcionava há anos. Livre das mentiras e da falsidade. Alguns meses depois de tudo resolvido, comecei a refletir sobre minha vingança. Tinha sido justa? Tinha sido excessiva? Às vezes me perguntava se não deveria ter simplesmente me separado sem toda aquela elaboração. Mas sempre chegava à mesma conclusão. Eles mereceram. Não foi apenas uma traição impulsiva, um erro de momento. Foi uma traição calculada, que durou 2 anos, com mentiras elaboradas e desrespeito total pela nossa história. A Márcia não apenas me traiu, ela me humilhou. Trouxe o amante para nossa casa, para nossa cama, virou minha foto de casamento para baixo. Isso demonstrava um nível de desprezo que ia além da simples infidelidade. Rodrigo também não era inocente. Homem casado, com filhos, destruindo famílias por prazer. Sabia exatamente o que estava fazendo, conhecia as consequências, mas escolheu continuar mesmo assim. Minha vingança foi proporcional ao dano que eles causaram. Não usei violência, não cometi crimes, não inventei mentiras. Apenas revelei a verdade e usei as consequências naturais dos atos deles contra eles mesmos. Se eles tivessem sido honestos desde o início, se a Márcia tivesse pedido o divórcio quando se apaixonou por outro, tudo teria sido diferente. Mas escolheram o caminho da mentira e da traição. Hoje, não me arrependo de nada que fiz. Eles aprenderam que ações têm consequências, que não se pode brincar com os sentimentos dos outros sem pagar um preço. Foi uma lição que precisavam aprender. E eu aprendi também. Aprendi que sou mais forte do que imaginava, que posso superar qualquer adversidade, que mereço respeito e honestidade em qualquer relacionamento. Cerca de 6 meses após a separação, comecei a receber notícias sobre como estavam a Márcia e o Rodrigo. Numa cidade do interior,
As informações circulam, e eu tinha amigos que me mantinham informado. A Márcia estava em Goiânia, morando com a prima, trabalhando como recepcionista numa clínica médica. O salário era muito menor do que ganhava na Logitrans, e ela estava tendo dificuldades financeiras. A prima cobrava aluguel e despesas. Soube que ela tentou voltar para Ribeirão Preto algumas vezes, mas sempre desistia. Sabia que aqui seria difícil encontrar emprego, já que a história da separação tinha se espalhado. Sua reputação estava manchada. Rodrigo estava numa situação ainda pior. Depois de sair da Logitrans, tentou montar uma consultoria própria, mas não conseguiu clientes. Ninguém queria se associar a alguém com fama de destruidor de lares. A esposa dele, Sandra, realmente pediu o divórcio. Ficou com a guarda dos filhos e metade dos bens. Rodrigo teve que vender a casa cara do Jardim Canadá e se mudar para um apartamento pequeno na periferia. Ele tentou conseguir emprego em outras cidades, mas o setor de logística é pequeno. Todo mundo se conhece. A história dele chegava antes dele em qualquer lugar que tentasse trabalhar. Soube também que a Márcia e o Rodrigo tentaram manter o relacionamento à distância, mas não deu certo. A pressão das consequências, a situação financeira difícil de ambos e a distância acabaram com o grande amor deles. Rodrigo chegou a ir para Goiânia algumas vezes, mas as brigas eram constantes. Ela o culpava por ter perdido o emprego. Ele a culpava por ter aceitado minhas condições. O relacionamento que tinha destruído 2 casamentos não resistiu às primeiras dificuldades. Segundo minhas fontes, eles terminaram definitivamente depois de uma briga feia num hotel em Goiânia. Ela descobriu que ele estava tentando se reconciliar com a ex-esposa, e ele descobriu que ela estava saindo com outros homens. A ironia era perfeita. O relacionamento pelo qual sacrificaram tudo durou menos de 1 ano após serem descobertos. Provava que nunca foi amor verdadeiro, apenas luxúria e a emoção do proibido. Enquanto eles enfrentavam as consequências de suas escolhas, eu estava construindo uma nova vida. Minha rotina mudou completamente, e para melhor. Acordava mais cedo, fazia exercícios, cuidava pessoalmente dos negócios. A Transporte Silva estava prosperando como nunca. Sem as preocupações e distrações do casamento problemático, conseguia me dedicar integralmente ao trabalho. Fechei contratos importantes, expandimos para outras cidades. Comprei 2 caminhões novos e contratei mais funcionários. A empresa que começou com um Scania usado agora tinha uma frota de 15 veículos e 30 funcionários. Era motivo de orgulho ver o crescimento do negócio. Também voltei a ter vida social. Comecei a frequentar o clube da cidade onde jogava sinuca e conversava com outros empresários. Fazia churrascos em casa para os amigos, coisa que não fazia há anos. Minha saúde melhorou significativamente. O estresse do casamento ruim estava me fazendo mal sem eu perceber. Agora dormia melhor, tinha mais energia, até minha pressão arterial normalizou. Reformei também o quintal da casa. Construí uma área gourmet completa, com churrasqueira, forno de pizza, geladeira. Virou o ponto de encontro dos amigos nos finais de semana. A casa, que antes era um ambiente tenso e frio, se transformou num lar acolhedor. Recebia visitas, fazia jantares. Até minha mãe, que já estava com 80 anos, vinha passar temporadas comigo. Cerca de 1 ano após a separação, comecei a me interessar por outras mulheres. Não estava procurando nada sério, apenas companhia para sair, conversar, me divertir. Queria redescobrir como era se relacionar sem mentiras. Conheci algumas mulheres através de amigos, outras em eventos sociais da cidade. Sempre fui honesto sobre minha situação. Separado há pouco tempo, não estava procurando casamento, apenas amizade e companhia. Uma delas, a Sílvia, uma enfermeira de 48 anos, também divorciada, se tornou uma companhia especial. Ela entendia minha situação porque também tinha passado por uma separação difícil. Nos tornamos grandes amigos. Sílvia era diferente da Márcia em tudo. Honesta, direta, sem jogos ou manipulações. Quando não podia sair, dizia claramente o motivo. Quando estava chateada com algo, conversava abertamente. Era refrescante essa sinceridade. Não morávamos juntos nem tínhamos compromisso formal, mas nos víamos regularmente. Íamos ao cinema, jantávamos fora,
Viajávamos ocasionalmente. Era um relacionamento maduro, sem pressões ou cobranças. Ela conhecia toda a minha história com a Márcia e aprovava a forma como eu tinha lidado com a situação. Você fez certo, Roberto. Traição tem que ter consequências. Se não tiver, a pessoa acha que pode fazer de novo. Com Sílvia, redescobri como era bom ter uma companhia feminina honesta. Alguém que me respeitava, que valorizava minha presença, que não mentia nem manipulava. Era o oposto completo do que vivi com a Márcia. 2 anos após a separação, tive um encontro inesperado que testou minha paz interior. Estava num posto de gasolina na rodovia, voltando de uma viagem de negócios, quando vi um carro conhecido, o Honda Civic Prata da Márcia. Ela estava abastecendo o carro, mais magra, com aparência cansada, roupas simples. Não me viu inicialmente. Pensei em ir embora sem cumprimentar, mas decidi enfrentar a situação. Afinal, não tinha mais raiva dela. Márcia, chamei, me aproximando. Ela se virou, assustada, e ficou visivelmente nervosa ao me ver. Roberto, que susto você me deu! Sua voz estava diferente, mais fraca, sem a confiança de antes. Como você está? Perguntei, genuinamente curioso. Bem, ela respondeu, mas era óbvio que não estava. Estou voltando de Goiânia. Vim resolver umas coisas aqui em Ribeirão. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que estava trabalhando numa loja de roupas em Goiânia, ganhando pouco, dividindo apartamento com outras 2 mulheres. A vida estava difícil, mas ela estava se virando. Perguntou sobre mim, sobre a empresa, sobre minha vida. Respondi educadamente, sem entrar em detalhes. Disse que estava bem, que a empresa cresceu, que estava feliz com minha nova vida. Roberto, ela disse, hesitante, eu queria te pedir desculpas, de verdade. Sei que errei muito, que te magoei. Se pudesse voltar atrás... Não precisa, interrompi. O passado já passou. Cada um seguiu sua vida. Quando nos despedimos, senti uma estranha sensação de fechamento. Ver ela naquela situação não me deu prazer nem tristeza. Era apenas o resultado natural das escolhas que ela fez. Depois do encontro com a Márcia, passei dias refletindo sobre perdão e vingança. Será que eu tinha sido muito duro? Será que deveria ter dado uma segunda chance? Essas perguntas me incomodaram por um tempo. Conversei com Sílvia sobre isso. Roberto, você não foi cruel, você foi justo. Ela teve 2 opções, ser honesta e pedir o divórcio, ou continuar mentindo e enfrentar as consequências. Ela escolheu a segunda. Meu advogado, doutor Henrique, também me tranquilizou. Roberto, você agiu dentro da lei. Não fez nada ilegal, não usou violência, não inventou mentiras, apenas revelou a verdade e protegeu seus interesses. Percebi que minha vingança não foi movida apenas por raiva, mas por um senso de justiça. Não podia deixar que ela saísse impune depois de me humilhar por 2 anos. Isso seria injusto comigo e com qualquer futuro parceiro dela. Se eu tivesse perdoado facilmente, se tivesse dividido os bens meio a meio, que lição ela teria aprendido? Provavelmente pensaria que traição não tem consequências graves, que sempre há uma segunda chance. Agora ela sabia que ações têm consequências, que não se pode brincar com os sentimentos dos outros sem pagar um preço. Essa era uma lição valiosa, não apenas para ela, mas para qualquer pessoa que soubesse da história. O perdão não significa aceitar ser desrespeitado. Não significa permitir que outros nos pisoteiem sem consequências. Perdão verdadeiro vem depois que a justiça é feita, não antes. Eu tinha perdoado a Márcia no meu coração. Não sentia mais raiva nem desejo de vingança. Mas isso não significava que ela não deveria enfrentar as consequências naturais de seus atos. Aos 56 anos, depois de tudo que passei, aprendi lições valiosas sobre relacionamentos, confiança e respeito próprio. Lições que gostaria de compartilhar com outros homens que possam estar passando por situações similares. Primeira lição: confie nos seus instintos. Eu sabia há anos que algo estava errado, mas ignorei os sinais. Quando seu coração diz que algo não está certo, investigue. Não aceite explicações vagas ou comportamentos suspeitos. Segunda lição: respeito próprio é fundamental. Não aceite ser tratado como segunda opção,
como idiota, como capacho. Se alguém não te valoriza, não insista. Há pessoas no mundo que vão te tratar com o respeito que você merece. Terceira lição: ações têm consequências. Não tenha medo de fazer valer essas consequências quando for desrespeitado. Perdoar não significa aceitar qualquer coisa. Às vezes, a pessoa só aprende quando paga o preço de seus erros. Quarta lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 54 anos, quando me separei, pensei que minha vida amorosa tinha acabado. Mas descobri que ainda havia muito para viver, muito para experimentar, muito para ser feliz. Quinta lição: trabalhe em si mesmo. Use o tempo sozinho para se conhecer melhor, para cuidar da saúde, para crescer como pessoa. Não entre num novo relacionamento apenas para não ficar sozinho. Sexta lição: seja honesto sempre. A verdade pode doer no momento, mas mentiras doem para sempre. Se não está feliz num relacionamento, converse. Se não ama mais, seja honesto. Não engane nem se deixe enganar. Os anos seguintes à separação foram de intenso crescimento pessoal. Descobri aspectos de mim mesmo que estavam adormecidos durante o casamento problemático. Era como se tivesse acordado de um sono profundo. Comecei a ler mais, coisa que não fazia há anos. Livros sobre negócios, biografias de empresários bem-sucedidos, até alguns romances. A leitura me ajudava a relaxar e a expandir meus horizontes. Também voltei a viajar por prazer, não apenas a trabalho. Conheci lugares no Brasil que sempre quis visitar: Fernando de Noronha, Chapada Diamantina, Pantanal, viagens que a Márcia nunca quis fazer comigo. Investi em cursos e capacitação. Fiz um MBA em gestão empresarial, cursos de liderança, seminários sobre logística. Aos 56 anos ainda estava aprendendo e crescendo profissionalmente. Minha relação com os funcionários da empresa também melhorou. Estava mais presente, mais atento às necessidades deles. Implementei benefícios. Melhorei o ambiente de trabalho. Criei um plano de carreira. A Transporte Silva se tornou uma das empresas mais respeitadas do setor em Ribeirão Preto. Não apenas pelo tamanho, mas pela forma como tratávamos funcionários e clientes. Era motivo de orgulho ver o reconhecimento do mercado. Fisicamente também estava melhor. Perdi peso, ganhei músculos, melhorei o condicionamento. Aos 57 anos, estava em melhor forma que aos 47. O estresse do casamento ruim realmente estava me fazendo mal. Espiritualmente, encontrei paz. Não me tornei religioso fanático, mas desenvolvi uma espiritualidade mais madura. Entendia melhor meu lugar no mundo, meus propósitos, meus valores. Em 2022, aos 56 anos, decidi expandir os negócios para além do transporte. Abri uma concessionária de caminhões usados, aproveitando minha experiência e contatos no setor. Foi um sucesso imediato. A concessionária, que chamei de Silva Caminhões, se especializou em veículos para pequenos transportadores. Oferecíamos financiamento facilitado, garantia estendida, oficina própria. Era um nicho pouco explorado na região. Também investi em imóveis. Comprei alguns terrenos bem localizados em Ribeirão Preto, construí galpões para alugar para outras transportadoras. A renda dos aluguéis complementava bem os lucros das outras empresas. Silvia me apoiava em todos os projetos. Ela tinha uma visão de negócios muito boa. Me ajudava a analisar investimentos, a tomar decisões importantes. Era uma parceira de verdade, não apenas uma companhia. Começamos a viajar juntos com mais frequência. Fomos para a Europa, conhecemos a Argentina, o Chile. Ela nunca tinha saído do Brasil, e ver sua alegria em descobrir novos lugares me fazia muito feliz. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Sem pressões, sem cobranças, apenas dois adultos maduros que se gostavam e se respeitavam. Era o tipo de relacionamento que eu sempre quis ter. Pensei algumas vezes em me casar novamente, mas não sentia necessidade. Estava feliz do jeito que estava. Se um dia decidíssemos oficializar, seria por amor, não por obrigação ou convenção social. Minha família aprovava Silvia. Minha mãe, especialmente, gostava muito dela. Essa sim é uma mulher de verdade, Roberto. Não como aquela outra, ela dizia, se referindo a Márcia. Hoje, aos 58 anos, quando olho para trás,
Vejo que a traição da Márcia, por mais dolorosa que tenha sido, acabou sendo uma bênção disfarçada. Me libertou de um casamento que já estava morto há anos. Se ela não tivesse me traído, provavelmente continuaríamos juntos, infelizes, apenas cumprindo obrigações sociais. Eu nunca teria conhecido Sílvia, nunca teria redescoberto a alegria de viver, nunca teria crescido tanto como pessoa. A experiência me ensinou que não devemos ter medo de mudanças, mesmo as mais dolorosas. Às vezes, o que parece ser o fim do mundo é apenas o começo de uma nova e melhor fase da vida. Também aprendi a valorizar a honestidade acima de tudo. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Prefiro alguém que me diga, não te amo mais, a alguém que finja amor enquanto me trai. Minha história se espalhou pela cidade, claro. Alguns me criticaram por ter sido muito duro com a Márcia. Outros me elogiaram por ter dado o troco. Mas a opinião que importa é a minha, e eu tenho paz com minhas decisões. Jovens empresários às vezes me procuram para conselhos sobre negócios e vida. Sempre digo, seja honesto, trabalhe duro, trate bem as pessoas, mas não aceite desrespeito. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. A Transporte Silva hoje emprega mais de 50 pessoas. A Silva Caminhões tem 15 funcionários. Os imóveis geram renda passiva considerável. Construí um patrimônio sólido, mas mais importante, construí uma vida com propósito. Muitas pessoas me perguntam se não me arrependo de ter sido tão rigoroso com a Márcia e o Rodrigo. Se não acho que exagerei na vingança. Minha resposta é sempre a mesma. Fiz justiça, não vingança. Vingança seria ter inventado mentiras sobre eles, ter usado violência, ter feito algo ilegal. Justiça foi simplesmente revelar a verdade e deixar que as consequências naturais de seus atos se manifestassem. Eles destruíram meu casamento com mentiras e traição. Eu apenas revelei essas mentiras e traições. Eles perderam empregos e relacionamentos porque suas ações eram incompatíveis com esses empregos e relacionamentos. Se um funcionário rouba da empresa, é demitido. Se um cônjuge trai, o casamento acaba. Se alguém mente, perde a confiança. Essas são consequências naturais, não punições inventadas por mim. O que me deixa em paz é saber que agi dentro da lei, dentro da moral, dentro da ética. Não fiz nada que não pudesse contar para minha mãe, para meus amigos, para qualquer pessoa. Além disso, acredito que foi educativo para eles. A Márcia aprendeu que traição tem preço. O Rodrigo aprendeu que destruir famílias tem consequências. Talvez não façam isso com outras pessoas no futuro. Se eu tivesse perdoado facilmente, se tivesse passado pano, que mensagem estaria enviando? Que traição é aceitável? Que mentir não tem problema? Que desrespeitar o cônjuge é normal? Não. Algumas linhas não podem ser cruzadas sem consequências. Alguns atos são imperdoáveis, não porque não podemos perdoar, mas porque perdoar sem justiça é injustiça. Hoje, minha rotina é completamente diferente daquela época de casamento infeliz. Acordo às 6h, faço exercícios, tomo um café da manhã reforçado. Às 8h estou na empresa, cuidando dos negócios com energia e disposição. Almoço sempre com Sílvia quando ela não está trabalhando. Conversamos sobre tudo. Negócios, família, planos para o futuro. É incrível como é bom ter alguém com quem se pode conversar de verdade, sem máscaras. À tarde, visito a concessionária, acompanho as vendas, converso com os clientes. Gosto de estar presente, de conhecer pessoalmente quem compra nossos caminhões. Isso faz diferença no atendimento. Às noites, quando não saio com Sílvia, fico em casa lendo, assistindo filmes ou recebendo amigos para um churrasco. Minha casa virou um ponto de encontro, um lugar acolhedor e alegre. Nos finais de semana, viajo com Sílvia ou recebo minha família. Minha mãe, aos 82 anos, ainda vem passar temporadas comigo. Ela adora a Sílvia e sempre diz que nunca me viu tão feliz. Financeiramente estou muito bem. As 3 empresas geram lucros consistentes. Os imóveis valorizam. Tenho reservas para qualquer emergência. Mas o mais importante, tenho paz de espírito. Não tenho mais aquela ansiedade constante que tinha no casamento com a Márcia. Não preciso mais ficar desconfiando, investigando, me preocupando com mentiras.
Vivo de forma transparente com pessoas transparentes. Minha saúde está excelente. Faço check-ups regulares, mantenho uma dieta equilibrada, pratico exercícios. Aos 58 anos, me sinto com energia de alguém de 40. Baseado na minha experiência, gostaria de deixar alguns conselhos para outros homens que possam estar passando por situações similares. São lições que aprendi na dor, mas que podem ajudar outros a evitar ou superar crises. Primeiro, não ignore os sinais. Se sua esposa mudou o comportamento, se está mais distante, mais misteriosa, mais cuidadosa com a aparência sem motivo aparente, investigue. Não seja paranoico, mas seja observador. Segundo, não aceite explicações vagas. Se ela chega tarde e diz que teve reunião, pergunte detalhes. Se ela viaja muito a trabalho de repente, confirme com a empresa. Confiança não significa ingenuidade. Terceiro, cuide de si mesmo. Não deixe que um casamento ruim destrua sua saúde, sua autoestima, seus sonhos. Você tem direito de ser feliz, de ser respeitado, de ser amado de verdade. Quarto, tenha vida própria. Não faça da esposa o centro do seu universo. Tenha amigos, hobbies, projetos pessoais. Isso te torna mais interessante e menos dependente emocionalmente. Quinto, se descobrir traição, não tome decisões impulsivas. Respire, pense, planeje. A raiva inicial pode te fazer cometer erros que você vai se arrepender depois. Seja estratégico, não emocional. Sexto, procure ajuda profissional. Advogado, psicólogo, contador. Não tente resolver tudo sozinho. Profissionais qualificados podem te orientar sobre seus direitos e opções. Sétimo, não tenha medo de recomeçar. Não importa a idade, sempre é possível construir uma nova vida. Eu me separei aos 54 e hoje sou mais feliz do que nunca. A vida não acaba com o divórcio. Uma das coisas que mais me impressiona, olhando para trás, é o poder da verdade. Durante 2 anos, a Márcia e o Rodrigo construíram um castelo de mentiras. Bastou a verdade aparecer para tudo desmoronar. Eles tinham elaborado um sistema complexo de enganos, horários falsos, desculpas ensaiadas, cúmplices que cobriam suas mentiras. Mas mentira, por mais bem construída, sempre tem pontos fracos. A verdade, por outro lado, é sólida. Não precisa ser lembrada, não precisa ser ensaiada, não precisa de cúmplices. A verdade se sustenta sozinha, resiste a qualquer investigação. Quando revelei a verdade sobre a traição, não precisei inventar nada, não precisei exagerar, não precisei manipular fatos. Simplesmente mostrei o que estava acontecendo e isso foi suficiente para destruir o mundo de mentiras deles. Isso me ensinou a valorizar ainda mais a honestidade. Em todos os meus relacionamentos agora, pessoais e profissionais, priorizo a verdade. Prefiro uma verdade incômoda a uma mentira confortável. Com Silvia, nossa relação é baseada na transparência total. Ela sabe tudo sobre meu passado, meus medos, meus sonhos. Eu sei tudo sobre ela. Não há segredos, não há jogos, não há manipulações. Nos negócios também. Trato clientes e funcionários com honestidade. Se há um problema, admito. Se cometo um erro, assumo. Se não posso cumprir um prazo, aviso antecipadamente. Essa política de honestidade total pode parecer arriscada, mas na verdade é libertadora. Não preciso lembrar de mentiras. Não preciso manter versões diferentes para pessoas diferentes. Não preciso viver com medo de ser descoberto. Meu casamento com a Márcia me ensinou muito sobre o que não fazer num relacionamento. Meu relacionamento com Sílvia me ensinou sobre o que fazer certo. A diferença é impressionante. Com a Márcia, nos últimos anos, a comunicação era superficial. Falávamos sobre contas, compromissos, problemas práticos. Nunca sobre sentimentos, sonhos, medos. Éramos 2 estranhos dividindo uma casa. Com Sílvia conversamos sobre tudo. Ela sabe meus planos para a empresa, meus receios sobre o futuro, minhas alegrias do dia a dia. Eu sei sobre o trabalho dela, sua família, suas aspirações. Com a Márcia, o sexo tinha se tornado mecânico, raro, sem paixão. Era mais uma obrigação conjugal do que uma expressão de amor. Nos últimos anos, praticamente não tínhamos intimidade. Com Sílvia, a intimidade é natural, espontânea.
prazerosa. Não há cobranças nem obrigações. Quando acontece, é porque ambos queremos. Quando não acontece, não há ressentimentos. Com a Márcia, eu me sentia constantemente julgado, criticado, inadequado. Nada que eu fazia estava bom o suficiente. Ela sempre encontrava defeitos, sempre tinha reclamações. Com Sílvia, me sinto aceito como sou. Ela me apoia nos meus projetos, me encoraja quando estou inseguro, me elogia quando faço algo bem. É um relacionamento que me fortalece, não que me enfraquece. A diferença fundamental é o respeito. A Márcia perdeu o respeito por mim ao longo dos anos, e eu não percebi. Sílvia me respeita como homem, como profissional, como pessoa. Aos 58 anos, tenho muitos planos para o futuro. Não pretendo me aposentar tão cedo. Gosto do que faço. Tenho energia para continuar, e ainda há muito para construir. Quero expandir a Transporte Silva para outros estados. Já estou negociando contratos em Minas Gerais e Goiás. A ideia é ter uma rede de filiais cobrindo todo o centro-oeste e sudeste. A Silva Caminhões também tem potencial de crescimento. Pretendo abrir uma segunda loja em Franca e talvez uma terceira em Araraquara. O mercado de caminhões usados está aquecido. Nos imóveis, estou de olho em alguns terrenos para construir um condomínio logístico. Seria um investimento grande, mas com retorno garantido. Ribeirão Preto precisa de mais espaços para empresas de transporte. Pessoalmente, quero viajar mais com Sílvia. Temos planos de conhecer a Ásia, talvez fazer uma viagem longa pela Europa. Nunca é tarde para realizar sonhos que foram adiados. Também quero me envolver mais em projetos sociais. Penso em criar uma fundação para ajudar caminhoneiros em dificuldades, ou um programa de capacitação para jovens que querem entrar no setor de transporte. Com Sílvia, nossa relação continua evoluindo naturalmente. Não temos pressa para nada. Não temos pressões externas. Se um dia decidirmos nos casar, será por amor, não por convenção. O mais importante, quero continuar sendo feliz. A felicidade não é um destino, é uma jornada. E eu pretendo aproveitar cada dia dessa jornada, com gratidão e alegria. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado pela atenção. Sei que foi longa, mas precisava contar tudo para que vocês entendessem como uma traição pode ser superada e transformada em crescimento. Minha mensagem principal é: nunca aceitem ser desrespeitados. Não importa há quanto tempo vocês estão casados, não importa quantos filhos têm, não importa a situação financeira. Respeito é fundamental. Se descobrirem uma traição, não ajam por impulso. Respirem, pensem, planejem. A raiva inicial pode fazer vocês cometerem erros. Sejam estratégicos, não emocionais. A justiça bem feita é mais eficaz que a vingança mal planejada. Não tenham medo de recomeçar. Eu me separei aos 54 anos e hoje sou mais feliz do que nunca. A idade é apenas um número. O que importa é ter coragem para buscar a felicidade que vocês merecem. Invistam em vocês mesmos. Cuidem da saúde, dos negócios, dos relacionamentos verdadeiros. Não façam de uma pessoa o centro do universo de vocês. Tenham vida própria, projetos próprios, sonhos próprios. E lembrem-se, a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, mas sempre vence. Vivam de forma honesta, tratem os outros com respeito e exijam o mesmo tratamento. Hoje, aos 58 anos, posso dizer que sou um homem realizado. Tenho uma empresa próspera, uma companheira maravilhosa, saúde, paz de espírito. A traição da Márcia, que parecia ser o fim do mundo, acabou sendo o começo de uma vida melhor. Se vocês estão passando por algo similar, tenham fé. Do outro lado da dor, existe a possibilidade de uma vida mais plena, mais honesta, mais feliz. Basta ter coragem para atravessar a tempestade. E se gostaram da minha história, deixem um joinha aí para alegrar o coração desse caminhoneiro de 58 anos que aprendeu que nunca é tarde para ser feliz. Escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo e se já passaram por algo parecido. Um abraço forte de Ribeirão Preto e lembrem-se, a vida é uma estrada longa, mas vale a pena percorrê-la com dignidade.